Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje vou trazer para vocês a história de uma mulher muito especial. Ela enfrentou enormes perigos para salvar o seu povo do extermínio total. A rainha Esther foi fundamental para a sobrevivência dos judeus naquela época. Mas antes, vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Deixem o like e ativem o sininho, porque assim toda vez que postarmos um vídeo novo, vocês serão notificados. Amém? Mas agora venham comigo conhecer a história desta magnífica mulher. A rainha Esther. Venham comigo. Nossa história começa no antigo reino da Pérsia, onde o povo judeu vivia exilado sob o governo do rei Xerxes. Entre eles, havia uma jovem e bela mulher chamada Esther, que se levantaria em uma posição de grande influência e corajosamente salvaria seu povo da destruição. Na cidadela de Suzã, o rei Xerxes realizou um grande banquete que durou 180 dias, exibindo a riqueza e o esplendor de seu reino. Ao final desse período, ele organizou uma festa de 7 dias para todo o povo. No 7º dia, animado pelo vinho, o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti aparecesse diante dele para mostrar sua beleza, mas ela se recusou, enfurecendo o rei. Seguindo o conselho de seus assessores, Xerxes depôs Vasti, tirando-lhe o título de rainha. Para encontrar uma nova rainha, foi realizada uma busca em todo o império pelas jovens virgens mais bonitas. Elas foram levadas ao harém do rei, sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. Entre elas estava Esther, também conhecida como Hadassa, uma órfã criada por seu primo Mardoqueu. Mardoqueu instruiu Esther a não revelar sua nacionalidade e antecedentes familiares. Após um ano de tratamentos de beleza, cada jovem teria sua vez de ir ao rei Xerxes. Quando chegou a vez de Esther, ela conquistou o favor de todos que haviam, inclusive do rei. Xerxes ficou tão encantado com a beleza e a graça de Esther que colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Esther manteve sua identidade judaica em segredo, como Mardoqueu havia aconselhado. Enquanto isso, Mardoqueu, que se sentava à porta do rei, ouviu um plano para assassinar Xerxes. 2 dos oficiais do rei, Bigtan e Teres, conspiravam para matá-lo. Mardoqueu contou a Esther sobre o plano, e ela relatou ao rei, dando crédito a Mardoqueu. O caso foi investigado, encontrado verdadeiro, e os 2 oficiais foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas na presença do rei. Um amalequita chamado Amã foi elevado por Xerxes à posição mais alta de autoridade, acima de todos os outros nobres. Todos os oficiais reais na porta do rei se ajoelhavam e prestavam homenagem a Amã, conforme o rei havia ordenado. Mas Mardoqueu se recusou a se ajoelhar ou prestar-lhe homenagem. Amã ficou furioso e planejou destruir não apenas Mardoqueu, mas todos os judeus no reino de Xerxes. Para determinar o dia mais favorável para executar seu plano, Amã lançou sortes, chamadas Pur, em hebraico, e caiu no 3º dia do 10º mês, o mês de Adar. Amã foi até o rei Xerxes e disse: há um certo povo disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino, que se mantém separados. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Se agradar ao rei, que seja emitido um decreto para destruí-los, e eu colocarei 10.000 talentos de prata no tesouro real. O rei tirou seu anel de sinete do dedo e o deu a Amã para selar o decreto. O decreto foi enviado por mensageiros a todas as províncias do rei, com a ordem de matar todos os judeus, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, o 13º dia do 12º mês, e saquear seus bens. A cidade de Suzã ficou perplexa, mas o rei e Amã sentaram-se para beber. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e foi à cidade, clamando em alta voz e amargura. Em cada província onde o decreto do rei chegava, havia grande luto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. As servas e eunucos de Esther vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu. Perturbada, ela enviou roupas para ele, mas ele não as aceitou. Então Esther chamou Hataque, um dos eunucos do rei designado para atendê-la, e o enviou para descobrir o que estava incomodando Mardoqueu. Mardoqueu contou-lhe tudo, inclusive a quantia de dinheiro que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Ele também deu a Hataque uma cópia do edito para mostrar a Esther e a instou a ir à presença do rei para implorar por misericórdia para seu povo. Hataque voltou e relatou a Esther o que Mardoqueu havia dito. Ela então instruiu Hataque a dizer a Mardoqueu:
Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser chamado, há apenas uma lei: ser morto, a menos que o rei estenda seu cetro de ouro. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mardoqueu, ele respondeu: não pense que, por estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus a escapar. Se você se calar, o alívio e a libertação para os judeus virão de outra parte. Mas você e a família de seu pai perecerão. E quem sabe se você não chegou ao seu posto real para um momento como este. Então Ester enviou a seguinte resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite ou dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Quando isso for feito, irei ao rei mesmo sendo contra a lei, e se eu perecer, perecerei. No 3º dia, Ester vestiu suas roupas reais e se apresentou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do trono. Quando o rei Xerxes a viu, ficou contente e estendeu seu cetro de ouro, poupando sua vida. O que é, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do reino será dado a você. Ester convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou o que Ester desejava, e ela os convidou para outro banquete no dia seguinte, onde revelaria seu pedido. Amã saiu feliz. Mas, ao ver Mardoqueu na porta do rei e perceber que ele não se levantava nem demonstrava medo, ficou furioso. Mesmo assim, Amã se controlou e foi para casa, reunindo seus amigos e sua esposa Zeres. Amã se gabou de sua grande riqueza, seus muitos filhos e todas as honrarias que o rei lhe havia concedido. Ele acrescentou: sou o único que a rainha Ester convidou para o banquete junto com o rei, mas nada disso me satisfaz enquanto eu ver aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Sua esposa e amigos sugeriram: prepare uma forca de 50 côvados e peça ao rei que mande enforcar Mardoqueu. Amã gostou da ideia e mandou construir a forca. Naquela noite, o rei não conseguia dormir, então pediu que trouxessem o livro das crônicas e o lessem para ele. Foi encontrado o registro de que Mardoqueu havia exposto Bigtan e Teres, que conspiravam para assassinar o rei Xerxes. O rei perguntou: que honra foi concedida a Mardoqueu por isso? Seus servos responderam: nada foi feito por ele. Na manhã seguinte, Amã entrou na corte para pedir a execução de Mardoqueu, mas antes que ele pudesse falar, o rei perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Pensando que o rei falava dele, Amã sugeriu: vistam-no com um manto real e coloquem-no sobre o cavalo do rei. Que um dos príncipes mais nobres o conduza pelas ruas, proclamando: é isso que se faz ao homem que o rei deseja honrar. Para o horror de Amã, o rei ordenou que ele fizesse isso a Mardoqueu. Depois de conduzir Mardoqueu pelas ruas, Amã voltou para casa arrasado, apenas para ser convocado ao segundo banquete de Ester. Durante o banquete, o rei Xerxes perguntou novamente o pedido de Ester. Ester respondeu: se achei favor aos teus olhos, poupa minha vida e a vida do meu povo. Fomos vendidos para ser destruídos, mortos e aniquilados. O rei perguntou: quem é ele? Onde está esse homem? Ester respondeu: nosso inimigo é este perverso Amã. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, furioso, saiu para o jardim do palácio. Amã ficou para implorar pela sua vida a Ester. Quando o rei voltou, viu Amã caído no sofá onde estava Ester e exclamou: ele ainda vai violentar a rainha na minha presença? Imediatamente, cobriram o rosto de Amã. Então, Harbona, um dos eunucos, disse: a forca de 50 côvados que Amã preparou para Mardoqueu está pronta. O rei ordenou que levassem Amã para ser enforcado nela. Depois disso, a fúria do rei se acalmou. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu a Ester a propriedade de Amã, e Mardoqueu foi apresentado ao rei, pois Ester havia revelado sua relação de parentesco. O rei tirou o anel que havia recuperado de Amã e o deu a Mardoqueu. Ester nomeou Mardoqueu como administrador da propriedade de Amã. Mais tarde, Ester implorou novamente ao rei, caindo aos seus pés e chorando, pedindo que ele anulasse o plano maligno de Amã. O rei estendeu o cetro de ouro para Ester, e ela se levantou. Se parecer bem ao rei, disse Ester, e se eu achei favor aos teus olhos, que seja emitido um decreto anulando as ordens de Amã para destruir os judeus em todas as províncias do reino. Xerxes respondeu: como Amã atacou os judeus, dei sua propriedade a Ester. Agora, escrevam um novo decreto em favor dos judeus, como parecer melhor a vocês, e selai-o com o anel do rei. Com o anel de sinete do rei, nenhum documento escrito em nome do rei e selado com o anel pode ser revogado.
Imediatamente, os secretários reais foram convocados e escreveram todas as ordens de Mardoqueu para os judeus e para os nobres das 127 províncias. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou os despachos com o anel real e os enviou por correios montados. O decreto do rei concedia aos judeus o direito de se reunir e se defender, destruindo qualquer força armada que os atacasse. O dia designado para os judeus fazerem isso foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Os mensageiros saíram apressadamente sob o comando do rei, e o decreto foi emitido na cidadela de Suzã. Quando Mardoqueu saiu da presença do rei, ele vestia roupas reais azul e branca, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura. A cidade de Suzã celebrou alegremente. Para os judeus foi um tempo de felicidade, alegria e honra. No 13º dia do 12º mês, o decreto seria executado. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam derrotá-los, mas o jogo virou e os judeus venceram. Eles se reuniram em suas cidades e atacaram os que queriam destruí-los. Ninguém pôde resistir, pois o medo dos judeus havia tomado o povo. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã, mas não tocaram nos despojos. O número dos mortos na cidadela foi informado ao rei naquele mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: os judeus mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. O que eles fizeram nas outras províncias do reino? Qual é o seu pedido agora? Será concedido. Ester respondeu: dê aos judeus permissão para executar o decreto também amanhã, e que os 10 filhos de Amã sejam enforcados como o pai. O rei ordenou que isso fosse feito. Nas províncias, os judeus se reuniram para se proteger e obtiveram alívio dos inimigos. Eles mataram 75.000 pessoas, mas não tomaram seus bens. Isso aconteceu no 13º dia de Adar. No dia 14, eles descansaram e fizeram um dia de festa e alegria. Mardoqueu registrou esses eventos e enviou cartas a todos os judeus nas províncias do rei Xerxes para celebrar anualmente os dias 14 e 15 do mês de Adar, como um tempo em que os judeus obtiveram alívio de seus inimigos. Ele os instruiu a observar esses dias com festa, alegria e compartilhamento de presentes e ajuda aos pobres. Os judeus concordaram em continuar a celebração, como Mardoqueu havia escrito. Por isso, esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Eles estabeleceram que, sem falha, essas datas seriam observadas por eles e seus descendentes. Esses dias de Purim nunca deveriam deixar de ser celebrados pelos judeus, nem a memória deveria desaparecer entre seus descendentes. O rei Xerxes impôs tributos em todo o império. Todos os seus atos de poder e a grandeza de Mardoqueu estão registrados nos anais dos reis da Média e da Pérsia. Mardoqueu, o judeu, foi o segundo em comando, abaixo apenas do rei Xerxes, e foi estimado entre os judeus por trabalhar pelo bem do seu povo e defender o bem-estar de todos os judeus. A vida de Ester nos lembra o poder da coragem e da fé. Sua bravura e sabedoria em tempos de perigo salvaram seu povo, deixando um legado de esperança e libertação. Através de sua história, aprendemos a importância de defender o que é certo, mesmo quando isso envolve arriscar nossas vidas. Ela demonstra o incrível impacto que a coragem de uma pessoa pode ter no mundo. E é isso aí, pessoal. Vejam que ela arriscou o próprio pescoço para salvar o seu povo. Me digam aí nos comentários, vocês fariam o mesmo? Me digam aí. Pessoal, vão aí no botão de inscreva-se e se inscrevam no canal. Não esqueçam, deixem o like e ativem o sininho. Amém? Eu vou ficando por aqui. Que a luz do Divino Espírito Santo e a paz do Senhor recaia sobre suas vidas e seus lares. Tchau, tchau.